Você sabe que o nosso tema principal hoje é a educação, né? A educação é uma coisa fundamental no Brasil. A gente sabe que o Bolsonaro dedica muita atenção à educação, né? Ele é muito responsável nessa área, então ele escolheu um ministro colombiano. E o ministro colombiano deu uma entrevista. Quando você acha, Léo, que você já viu tudo nessa vida, que nada pode piorar, nada pode ser mais assim aberrante do que, por exemplo, o sistema da Mares de concessão de diplomas, aí vem o próprio ministro da Educação, chamado Ricardo Vélez Rodríguez, colombiano. Posso ler para você a frase do Vélez, Léo? Claro, Léo, deve. Na revista Veja, ele falou assim, ó: o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas dos hotéis, rouba assento salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo, disse Vélez Rodrigues. Nunca, Léo, em toda a história, nunca na história do Brasil o povo brasileiro foi tão insultado por uma autoridade pública. O ministro da Educação, colombiano, que não é nem nascido no Brasil, que tem uma produção absolutamente irrelevante, escreveu livros que ninguém nunca leu, nunca foi citado por publicações importantes, vem agora dizer que os brasileiros são todos ladrões, principalmente quando viajam ao exterior. Léo, agora o mais espantoso não é o que ele falou, não. O mais espantoso é ele continuar ministro até agora, Léo. Mas também pudera, Léo. É um cargo que, obviamente, deve ser executado por algum brasileiro que tem amor aos demais brasileiros e o cargo é entregue a um estrangeiro. O que você pode esperar? É uma coisa muito estranha, porque, principalmente, é um cargo, além de ser um cargo que está sendo executado por um estrangeiro, é um cargo que está sendo solicitado por um estrangeiro através de um presidente que levantava a bandeira do nacionalismo. Para ele falar que brasileiro é ladrão ou cachorro, dá tudo na mesma. Porque ele não está falando de nós, ele está falando deles. É muito fácil virar e falar, aquele povo é isso, aquele povo é aquilo. Ele não faz parte dos brasileiros. Agora, o que me assusta nem é ele continuar ministro, o que me assusta é o povo continuar querendo esse cara como ministro. E mais, eu tenho certeza que dentro do campo bolsonariano, ele deve estar recebendo aplausos. Assuste ou não, no mundo bolsonariano, ele está recebendo aplausos. O Jefferson fala, o cara nem educado é. Aqui, Eri Baldini fala, Olavete, né? Stella Brat, que horror isso, que brasileiro ele encontrou por aí, né? Terezinha Matos, ele não tem o direito de nos criticar e generalizar todos brasileiros como bandidos. Estou revoltada. Vera Lúcia Pereira, esse ministro da Educação tem conhecimento de caso, certamente já deve ter roubado alguma coisa para ter dito isso. É muito estúpido, né? Terezinha está dizendo que ele deve ser o ladrão, né? Então, realmente é uma coisa absurda. E aqui também se lembra que ele é cria do Olavo de Carvalho. Ele fala em colocar um busto do Olavo de Carvalho, né, diante do MEC, lembrando que o Olavo de Carvalho é um astrólogo, né? Então ele cultua um astrólogo, né? Fala que os brasileiros são todos ladrões, né? E ele também faz bullying, Léo. Você sabe que nas escolas existe um trabalho grande para combater a agressão, né? Então ele promove o bullying. Ontem à noite, ele saiu num bate-boca com o Leonardo Boff, esse sim um brasileiro de alta reputação, de grande respeito, obra literária cultuada no mundo inteiro, e ele mandou o Leonardo Boff, que tem mais de 80 anos, para a Coreia do Norte, né? Então, assim, realmente, assim, o povo brasileiro está sendo agredido, Léo. Esse governo é um governo de agressão ao povo brasileiro todos os dias. E o Olavo de Carvalho nomeou esse cara justamente com essa função, de ser um agressor, um cara que faça bullying contra os brasileiros que não se levantam, não reagem, acham que isso é ok. Sabe, Léo, que você falou tudo, no momento que você falou que o trabalho... Léo, você tem que levantar seu áudio, Léo. Sim. Esse negócio de gira áudio para cá, gira áudio para lá, às vezes dão cor na gente mesmo. Você falou tudo, exatamente porque os brasileiros não se levantam, e eu tenho dito nos meus programas que o Olavo de Carvalho é um excelente termômetro para a gente prestar atenção em quais são as ordens dos Estados Unidos em relação ao povo brasileiro. O Olavo de Carvalho, que é um formador de opinião consideravelmente importante, tanto nesse golpe quanto nessa nova conjuntura intelectual que a gente tem no Brasil hoje, ele demonstra muito bem o que são os próximos passos dos Estados Unidos no sentido de colonizar o Brasil. Agora, nessa questão da educação, fica bem claro que a ideia é criar dentro do Brasil
aquela submissão eterna. E aí eu volto a trazer história de países com a situação bem semelhante à situação do Brasil, que sofreram um golpe semelhante ao do Brasil, e eu sempre falo da Nigéria porque foi uma situação que eu conheci de perto. As pessoas gostam muito de falar da Venezuela sem nunca ter pisado na Venezuela. No caso da Nigéria, além de eu ter convivido por 5 anos com nigerianos, foram as primeiras pessoas que me deram emprego na Inglaterra, pessoas muito boas. Eu morei com um nigeriano durante muitos anos, e esse nigeriano, jornalista, ele fazia bastante documentários na Nigéria exatamente a respeito desse tema. E o que ele mais reclamava a respeito do povo nigeriano é exatamente isso que agora o nosso ministro da Educação está querendo implementar no Brasil. Essa consciência de que somos inferiores, somos bárbaros, não somos civilizados. Todo esse percurso que está sendo hoje delineado por Olavo de Carvalho através dessas personalidades bizarras que estão dentro dos ministérios, ele é um percurso que os Estados Unidos utilizam em vários países. Não pense você, não pense ninguém que o Brasil é o primeiro palco para esse tipo de espetáculo. Não. A mente colonizada é a melhor forma de criar naquelas pessoas a impressão de que elas são indignas de cuidar dos próprios recursos, indignas de gerir as próprias empresas e mais, indignas de voarem alto. No momento em que você consegue apodrecer o sistema de educação daquele país que você está destruindo para criar dentro daquela sociedade uma personalidade de que aquela sociedade é inferior, você consegue manter aquela sociedade submissa por muito tempo. E isso não é só uma questão internacional, isso é uma questão nacional também, Léo. Você falou tudo. Na verdade, incutir na cabeça do brasileiro a ideia de que ele é um vira-lata, de que ele não vale nada. Né? E é exatamente por isso também que o Lula está preso. Né? O Lula representa essa ideia de um povo brasileiro soberano, né? Que se admira, que tem autoestima, que se valoriza. Né? Quando vem o golpe, não, o povo brasileiro não vale nada. Aí vem o Vélez Rodrigues e diz, não, os brasileiros roubam até assento de avião, né? Então eles não podem ter poços de petróleo, né? Eles não podem ter petróleo porque eles roubam assento de avião. Então é melhor a gente pegar o petróleo e entregar para os donos, né? Para os nossos donos, aqueles que nos colocam nas coleiras, né? Que a gente sabe quem são. Deixa eu mandar um recado aqui para Alaide Davi, dizendo, por que o Atucha escolhe as mensagens para ler? Nunca leu uma mensagem minha. Alaide, eu me lembro de já ter lido mensagens suas. Pode, né? Às vezes a gente se perde, é muita mensagem, dá para ver aqui como é que são os superchats, né? As mensagens dos membros e dos não membros, né? Zé Carlos Silva está dizendo, o cabaré está pegando fogo. Mas sobre essa questão do viralatismo, Léo, eu queria trazer a resposta que está na nossa manchete agora de um dos maiores cientistas brasileiros, Miguel Nicoleles, né? Diz ele o seguinte, a frase é exatamente o seguinte, em qualquer país medianamente civilizado e democrático, as declarações de hoje seriam suficientes para exoneração do ministro da Educação. Não bastou insultar um homem de bem, como o professor Boff, mas na sua crise de verborreia absurda, ele insultou a todos nós, brasileiros, né? Então, o Vélez Rodrigues deveria ser sumariamente, liminarmente, afastado do cargo, se não por iniciativa do Bolsonaro ou do Mourão, né? Por iniciativa de ação popular, ou os brasileiros vão aceitar ser chamados de ladrões por um colombiano que não entende absolutamente nada de educação, nunca produziu nada que tenha qualquer valor intelectual. Como é que fica, Léo? Então, Léo, você acaba de falar absolutamente tudo. O grande problema agora é que o Vélez está vindo fazer é dar continuidade em uma coisa que o Kim Kataguiri, que vem para a rua, que esses movimentos já iniciaram. A ideia de que nós somos inferiores aos Estados Unidos. Infelizmente, isso que ele faz agora é institucionalizar isso no Ministério da Educação. Mas isso já começou faz um tempo. Então, a ideia de reação popular contra isso é uma ideia muito utópica. Talvez isso acontecesse há pouco tempo atrás, mas como isso foi utilizado de forma inversa, imaginar que isso agora venha a acontecer a favor do Brasil é um sonho muito grande. Imagine você, Léo, que esse mesmo sentimento de nacionalismo, ele foi usado de forma errada. No momento em que as pessoas iam para as ruas falar fora Dilma, fora PT, elas achavam que estavam fazendo isso por um sentimento nacionalista. Então, houve um processo de distorção do sentimento nacionalista, houve um processo de imbecilização no sentido de dizer que ser nacionalista é admitir que a sua nação é incapaz de autogerir. Ser nacionalista é admitir que você tem que combater a corrupção entregando para outra nação.
É esse apodrecimento distorsivo que foi implementado na cabeça dos brasileiros hoje. É por isso que esses brasileiros hoje não conseguem perceber o que esse cara está falando. Os brasileiros, exatamente por não terem noção de história ao redor do mundo, de como que as nações são dominadas, como as nações são destruídas, eles não conseguem perceber que isso é continuidade de um processo colonial que funciona, olha, e funciona muito bem. Quando você vai em qualquer nação da África, o sentimento que existe naquela nação é um sentimento de submissão extrema. Eles falam que é um sentimento colonial, mas não é um sentimento colonial, é um sentimento implementado. Os Estados Unidos já foram colônia um dia, a diferença é que o tipo de mentalidade que foi imposta aos americanos é que nós somos superiores ao resto do mundo. No que diz respeito aos países da África, a mentalidade que foi imposta ali é que, olha, pela nossa condição de colônia, nós somos obrigados a aceitarmos tudo que vem de fora e aceitarmos agradecendo, porque se vem de fora é melhor. E, Léo, chega ao ponto de, na África, quando chega um estrangeiro, na Nigéria em especial, quando chega um estrangeiro, chega ao ponto de um estrangeiro que pode ser um grande imbecil a ser recebido por aqueles africanos como uma espécie de semideus, simplesmente porque não é daquele lugar. Esse tipo de coisa acontece no Brasil há muito tempo, mas agora se intensificou. Lembrando que isso já foi denunciado pela arte brasileira várias vezes, e é exatamente isso que tentam dizer os titãs quando falam que um idiota em inglês vale bem mais que vocês. Porém, o que aconteceu é que nessa reta final, a partir do grande movimento de dominação do território nacional que começou com a campanha de 2013 contra a soberania nacional, isso se intensificou. E hoje nós temos frases bizarras do tipo: é melhor dar para os Estados Unidos do que ver o Brasil fazendo negócios com Cuba. Agora, o Vélez é simplesmente a continuidade desse processo. Digamos que o pseudo-intelectual, o pobre de direita, ele foi conquistado e, através da conquista do pobre de direita, eles conseguiram derrubar um governo soberano e colocar um governo submisso. Agora é garantir que o país vai ser eternamente submisso. Como? Institucionalizando isso na educação. A partir do momento que isso foi institucionalizado na educação, o Vélez vai conseguir repetir a nível internacional aquilo que ficou institucionalizado a nível nacional através das novelas da Rede Globo. Hoje uma pessoa, é muito difícil, Léo, uma pessoa que nasceu de uma família pobre, de uma família de negros, uma pessoa que tem a pele escura, se imaginar num emprego de alto nível, se imaginar como dono de uma empresa, porque desde criança aquela pessoa tem uma setagem de que ela nasceu para ser empregado doméstico, nasceu para ser criminoso, nasceu para ocupar qualquer subemprego. Isso é uma setagem que vem, infelizmente, das novelas brasileiras. Agora, o que está sendo colocado para o Brasil não é simplesmente que o negro ele tem que ocupar cargos inferiores. Não é mais apenas isso que a Rede Globo quer impor, por exemplo, na cabeça das pessoas para garantir a soberania dos brancos. Agora a gente tem uma Rede Globo que continua mantendo essa ideia de racismo, mantendo a ideia de que as altas castas precisam continuar ricas e que os pobres nunca merecerão qualquer oportunidade de ascensão social, mas também uma ideia de que, por mais que aconteça uma ascensão social dentro do Brasil, um desenvolvimento dentro do Brasil, nós devemos ocupar o nosso lugar no espaço internacional. E o nosso lugar no espaço internacional é um lugar de submissão. Agora imagine, só a Rede Globo, sem esse posicionamento de racismo dentro da escola, conseguiu fazer com que o racismo torne-se uma coisa regra dentro do Brasil. Coisa mais difícil é imaginar alguma pessoa dentro do Brasil que não tenha algum sentimento racista. Imagine agora que o sentimento de submissão internacional, o sentimento de viralatismo vai ser institucionalizado através da educação oficial. Seremos vira-latas eternamente. Ou bananas, né, Léo? Saiu a capa do Le Monde Diplomatique aqui no Brasil, a capa é uma banana, né? E aí, Banana Republic, o Brasil sendo chamado de República Bananeira mais uma vez. Léo, que repercussão que tem isso no exterior, né? Para os brasileiros, né? Porque a imagem do Brasil, muitos anos atrás, né? Antes do Brasil se tornar uma potência, que ele tinha se tornado nos governos democráticos, a imagem do Brasil, inclusive, era vendida assim pelo João Dória. O João Dória queria estimular o turismo sexual, né? Ele dizia que o Brasil era um país de bundas, coisas desse tipo, né? Aí a mulher brasileira pegou fama de mulher fácil, o homem brasileiro pegou fama de malandro, coisas desse tipo. De repente o Brasil tem uma ascensão e o brasileiro passa a ser muito respeitado. Você teve a experiência de morar fora do Brasil muitos anos. Agora vem o ministro da Educação colombiano que fala:
todo brasileiro no exterior é ladrão, né? Que repercussões isso poderá ter para os 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior, inclusive muitos dos quais votaram no Jair Bolsonaro? Antes que você responda, né, eu vou ler aqui o superchat do Jefferson dizendo: valeu, Léus, chegando aos 300 mil é emocionante, eu quero ir à festa do milhão, com Pepe Escobar, com tudo, discussão de alto nível, com informações confiáveis. Léo, o que você acha que vai acontecer com os brasileiros que moram no exterior, e muitos deles nos acompanham aqui, agora que o ministro da Educação chama todo mundo de ladrão? Léo, já existe uma regra dentro da comunidade internacional. Algumas pessoas chegam de cabeças baixas, outras chegam de cabeças erguidas. E isso é uma coisa que já é incorporada desde cedo. Você não precisa impor isso como regra. Isso é a regra. Uma coisa que mais me deixou impressionado quando eu cheguei na Inglaterra foi uma amiga nossa, uma pessoa muito prestativa, que estava ajudando nós brasileiros a arrumarmos empregos em Londres. Essa pessoa é uma pessoa que me indicou para trabalhar como ajudante em um estúdio que ela fazia faxina. Essa pessoa que me indicou para trabalhar como ajudante em um estúdio que ela fazia faxina, ela trabalhava nesse estúdio como faxineira, e esse estúdio estava precisando de músicos para ajudarem em produção musical. Porém, essa pessoa que trabalhava como faxineira, ela, por ser evangélica, isso é muito comum em algumas igrejas evangélicas, ela, filha do pastor, ela estudava piano desde os 7 anos, ela é um dos melhores pianistas que eu já conheci. A pergunta básica que eu faço é, se esse local estava precisando de uma pianista, e essa mulher era uma excelente pianista, por que ela nunca tentou conversar com o camarada e falar: olha, eu toco piano, faça um teste comigo. Eu conversando com a pessoa sobre o emprego naquele estúdio, a pessoa que me daria aquele emprego, eu perguntei se ele sabia. Você sabia que ela que me indicou é pianista? Ele falou: não. Ou seja, ela trabalhou vários anos como faxineira num estúdio musical que precisava de um pianista sem ter coragem de falar isso. Por quê? Isso é a síndrome da cabeça baixa, Léo. As pessoas saem dos países subdesenvolvidos destinadas a ocuparem subempregos. E por mais que elas tenham condições de ocupar empregos melhores, elas não têm condições de imaginarem que são capazes de ocupar empregos melhores. E eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque, olha, dentro da Inglaterra em especial, o povo inglês criou uma espécie de birra de estudos tão grande que são os estrangeiros que estão tomando conta dos empregos mais qualificados. E é exatamente esse fenômeno que fez a Inglaterra votar pelo Brexit. O brasileiro, às vezes, chega num país desenvolvido com muito mais capacidade que as pessoas de lá. No entanto, ele não tem coragem de virar e falar: olha, você está precisando de um engenheiro, você está precisando de um administrador, você está precisando de um músico. Eu sou essa pessoa. Sabe por que o brasileiro, mesmo sendo melhor do que aquele que está ocupando aquele cargo, não consegue falar que ele é capaz de fazer isso? Porque ele não se acha capaz. A síndrome da cabeça baixa faz com que qualquer brasileiro fora do Brasil se sinta inferior àquelas outras pessoas. E aí você vê pessoas chegando da Índia com cabeça em pé, tomando empregos de gerência, com muito menos qualificação do que brasileiros que estão trabalhando lá na posição de faxineiros, por causa da síndrome da cabeça baixa, que é exatamente esse tipo de política que está sendo implementada no Brasil hoje. Setar na cabeça do brasileiro que ele é inferior, que ele é ladrão, que ele é mal visto, ele já chega pedindo desculpa. Síndrome de vira-lata, Léo, isso me lembra uma canção do Belchior que ele fala, que me toca muito, né? Ele fala: sei do meu lugar, né? Realmente é pesado isso. E aí é o seguinte, vamos lá. Francisco Neto, ministro da Alienação, Retrocesso, Hipocrisia e Barbárie, né? O Eleazar Volpato traz uma informação muito importante. Eleazar aqui é membro do canal. Ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão e Ministério Público tem que representá-lo, né? Noeli Queiroz pergunta se está ao vivo. Sim, está ao vivo, né? Então, realmente, o nosso tema principal hoje é essa questão do ministro que insulta o povo brasileiro, nem brasileiro e se sente no direito de xingar todos os brasileiros, né? Nada acontece, Bolsonaro não fez nada, Mourão não fez nada, mas vamos falar um pouquinho de Venezuela, Léo. Sabe por quê? Lembra quando você falava com frequência, olha que esse negócio, né? Petróleo, golpe contra Dilma, interferência dos Estados Unidos, Venezuela também, imperialismo, etc. e tal.
né? Muitas pessoas diziam, não, isso é teoria da conspiração, não tem nada a ver, é só a luta contra a corrupção, etc. e tal. Bom, hoje o jornal The Wall Street Journal, que é o principal jornal econômico-financeiro do mundo, um dos mais importantes, ao lado do Financial Times, fez uma reportagem muito interessante, dizendo que a Venezuela é só o primeiro tiro do Trump contra a América Latina. O Trump vai disparar os primeiros tiros contra a Venezuela. Por quê? Porque ele tem um plano, segundo o Wall Street Journal, de dominação total do continente, né? Ele se vê como imperador, ele enxerga as Américas todas como patrimônio dos Estados Unidos, né? Então, depois de tomar a Venezuela, vão tomar Nicarágua, vão tomar Cuba, outros países, e vão expulsar da região, né, a influência russa, chinesa e iraniana, né? Os Estados Unidos se veem num cenário já de Terceira Guerra Mundial contra a China e Rússia, né, que é o bloco euroasiático. Nesse sentido, os Estados Unidos tomaram a decisão de que as Américas são deles, né? Evidentemente, as Américas não têm condição de se defender do ponto de vista militar, já conquistaram o território brasileiro como se fosse um jogo de war, chegaram aqui, não precisaram nem ter combate, porque aqui a gente tem Serra, Fernando Henrique, Aloysio Nunes, Aécio, Eduardo Cunha, a gente tem muita gente que trabalha para os Estados Unidos em território brasileiro, e agora vão dar os primeiros tiros na Venezuela. O plano é dominar todo o continente e expulsar russos, chineses e iranianos. Dito pelo Wall Street Journal, Léo. Então não é teoria da conspiração. Muito desesperador imaginar que todos os jornais estão ficando conspiratórios, ou muito esclarecedor perceber que agora as informações estão chegando de uma forma melhor. E isso não é de agora, Léo, isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ficou definido que os países subdesenvolvidos seriam países à disposição. Qual que foi o pacto pós-Segunda Guerra Mundial? Ninguém toca em ninguém. Onde? No mundo civilizado, que seria o primeiro mundo, o bloco dos capitalistas, segundo mundo, o bloco dos socialistas. E nós? O terceiro mundo? Não, a gente decide depois. E esse a gente decide depois permitiu tanta atrocidade ao redor do mundo, isso tanto na América Latina quanto na África. O mais desesperador nem é saber que isso acontece. O mais desesperador é exatamente o que você contou, pessoas imaginarem que isso é teoria da conspiração. A gente lutando para levar informações para as pessoas. Quando eu comecei a fazer meus vídeos explicando essa questão do colonialismo, talvez eu acho que o terceiro vídeo que eu fiz foi exatamente explicando isso. Olha, os Estados Unidos falam de democracia, mas eles não deixam que a democracia aconteça em outros lugares. Eles falam mal do socialismo, mas lá dentro eles praticam, pelo menos com o povo deles, um socialismo muito grande. Eu fui muito atacado e esse termo teoria da conspiração geralmente é o mais usado contra a gente e isso é uma estratégia, inclusive, deles. A pergunta, Léo, que depois de 3 anos fazendo vídeos eu não consigo me responder é: como nós vamos levar isso para as pessoas que não querem acreditar nisso? Aí que está o grande problema, porque, olha, vamos cair na real. Enquanto a coisa está acontecendo na Venezuela de uma forma com resistência da população, é isso que a gente precisa admitir, a população venezuelana está resistindo contra isso. No Brasil está acontecendo com a anuência da população, mas o resultado vai ser o mesmo. Vamos perder o que a gente tem, teremos um governo que vai conduzir o nosso povo a cada vez uma cada vez maior síndrome de viralatismo, mas a pergunta básica é: e para reverter o que está acontecendo? Isso está muito difícil, mas enquanto existir necessidade de recursos e existir necessidade de alimentos no norte, eles vão tentar formas de tomar do sul. E se o brasileiro não perceber o que está acontecendo, o brasileiro vai entregar sem ver. É exatamente isso que está acontecendo hoje. E está difícil de explicar isso para o brasileiro, viu, Léo? Venha com som. Vem com som, Léo. Vem com som que é melhor. Léo, desculpa, eu estava atento aos seus argumentos, mas eu tinha que tomar uma providência aqui urgente, então, e até pedir para você continuar no seu raciocínio. Mas, enfim, já que você me passou a palavra, continuando na questão Venezuela, né, tem fatos novos, né? O Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, está dizendo: não é hora de diálogo, é hora de agir. Os Estados Unidos estão ficando impacientes. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, está dizendo: olha, espero que a China e a Rússia parem de dar apoio ao Nicolás Maduro e aceitem que o mundo será melhor sem o Nicolás Maduro. Evidentemente que o Ernesto Araújo, ele é um preposto dos Estados Unidos no Itamaraty, então ele está defendendo interesses internacionais na chancelaria brasileira, né?
A Rússia e a China dão suporte ao Maduro porque elas enxergam que o mundo está vivendo esse tabuleiro de terceira guerra mundial. Porque, inclusive, o que diz o próprio Wall Street Journal é isso, Léo. Não é simplesmente derrubar o Maduro. É derrubar o Maduro e botar a China e a Rússia para correr da América do Sul. Só que a China tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. A China, para se alimentar, depende do agronegócio brasileiro, né? Ou seja, se a China é expulsa das Américas, como querem os Estados Unidos podem criar uma fome na China. Por isso que eles não querem ir embora, né? A Rússia, por sua vez, também tem interesses geopolíticos na região, né? Petróleo e vários outros também, embora seja... A Rússia é um país diferente. A Rússia, talvez, Léo, seja o país que mais se enquadra no conceito de potência. Por quê? A Rússia tem a segurança militar, ela tem um grande arsenal atômico. A Rússia tem segurança alimentar, porque ela é exportadora de alimentos, né? Então ela tem e ela tem segurança energética, porque ela é uma grande produtora de energia. Então ela tem energia, comida e armas. A China tem armas, tem energia, não muito, porque ela não é autossuficiente, e tem comida, mas não suficiente. Então a China é colocada numa situação de risco. Por isso que eles não vão abandonar o Maduro. Eles sabem que o jogo americano é um jogo de terceira guerra mundial, Léo. O mais desesperador dessa situação aí, Léo, é que a China e a Rússia, eles teriam condições de praticamente neutralizar os efeitos do embargo dos Estados Unidos. Tudo bem, enquanto a China e a Rússia estiverem batendo de frente com os Estados Unidos dentro do território venezuelano, a gente vai ter uma situação em que os venezuelanos vão estar sempre sofrendo essa tensão de guerra, o mundo vai estar sempre pensando o que vai acontecer, o desenvolvimento econômico mundial trava por causa disso. Mas seria possível para a China e para a Rússia juntas praticamente neutralizarem isso, se eles chegassem à conclusão que eles deveriam fazer com esse pedaço de terra aqui, a Venezuela é muito pequena perto de China e Rússia, se eles fizessem aqui o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, na Coreia do Sul, que os Estados Unidos fizeram em Singapura, que é um exemplo de que, olha, parceria com nós também dá certo. Exatamente para humilhar a China, os Estados Unidos desenvolveram Taiwan, desenvolveram Singapura. O que seria interessantíssimo nesse momento? Rússia e China investirem no desenvolvimento da Venezuela, tirarem essa condição de fome da Venezuela e criarem uma expectativa de crescimento na população venezuelana para que não exista sequer uma pequena representatividade dos Estados Unidos no Congresso venezuelano. Enquanto eles estiverem oferecendo só suporte de armas, fica até difícil para elogiar a China e a Rússia, é só interesse mesmo. Olha que interessante, Léo. Olha que interessante esse comentário que chega aqui do Luiz Felipe Esteves, né? Ele fala, será que vamos ter no plano global, né, um novo tratado das Tordesilhas, né, do século XIX? Você sabe que o tratado de Tordesilhas, né, você teve a divisão das Américas ali, Espanha, Portugal e tal, que eram potências imperiais naquele momento, né? Ele fala que seria o Tratado de Tordesilhas, do século XXI, né? Nesse novo tratado, os Estados Unidos ficariam com Américas, né? China e Rússia ficariam com o resto do mundo. Pode ser. Nessa confrontação das potências, os Estados Unidos estão querendo dizer, esse pedaço aqui é meu, ninguém manda e ninguém tasca, né? China e Rússia ficariam com o resto. Hayek Veig está dizendo, o papel de vocês, Leonardo, é primordial. O fascismo se combate com letras ou com balas. A revolução. Obrigado, Hayek, ou Hayek, né? Sara Pereira dizendo, realmente não houve esforço. Com a idiocracia instalada no Brasil e mais uma elite que se inspira em Miami, os Estados Unidos não precisaram de muito para tomar o Brasil. É como se fosse um jogo de war, né, Léo? Aquele tabuleiro, o cara chegou lá com seus canhões, aquelas bolinhas lá, e falou, vou atacar o Brasil. Aí o Brasil, não, deixa disso, leva já pode levar, não precisa... Deixa disso, não queremos conflito, não queremos confusão, leva o país inteiro, leva o petróleo, leva a Embraer, não vamos criar problema. Isso não, Léo, não é desse jeito não, é assim, perdi, Trump, perdi. Que na hora, perdi. Exato. E a Venezuela, evidentemente, está criando um pouco mais de dificuldade. Eu soube de fonte muito fidedigna, Léo, que o general Mourão, né, que é um dos integrantes da elite militar do Brasil, ele vê o mundo hoje pela lente da Terceira Guerra Mundial. Ele vê um conflito iminente entre Estados Unidos e China. Tem muitos especialistas em geopolítica que falam sobre isso, né? Ele acha que o Brasil não tem como sair da órbita dos Estados Unidos. Evidente que ele não é favorável a uma entrega total do Brasil aos Estados Unidos como o Bolsonaro.
O Bolsonaro bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. O Brasil, ele não tem nada de patriota, de nacionalista, né? Ele acha o seguinte, quer dizer, fui colocado aqui pelos americanos, com a ajuda dos serviços de inteligência de Israel, e é para eles que ele trabalha, né? O Mourão, ele já tem uma visão assim, não, tem esse conflito, talvez a posição do Brasil, pela sua condição militar, tenha que ser mesmo de subordinação aos Estados Unidos, mas também não pode dar tanta bandeira quanto dá o Bolsonaro. Mas eu tive essa informação de que ele tem essa visão de que o mundo caminha para uma terceira guerra mundial, ou pelo menos para uma guerra fria permanente, né, em que essas potências fiquem disputando territórios. E a gente fica no meio disso, Léo. A realidade é essa, nós somos muito pequenos, né, dentro dessa realidade internacional. E o Lula é um prisioneiro de guerra, ele é um prisioneiro desta guerra. Sim, Léo, e o posicionamento do Mourão, ele é totalmente coerente com o que o colega trouxe, né, com esse novo tratado de Tordesilhas aí, e é totalmente coerente também com o que falam as pessoas que acreditam na corrente realista das relações internacionais, que é essa corrente que acredita no conflito eterno. Os liberais acreditam que não, que essa interconexão entre os países vai acabar evitando um conflito. Os realistas já imaginam que não. Enquanto a gente tiver poder contra poder, a gente vai ter sempre essa situação de Guerra Fria, mas também acreditam os realistas que as superpotências nunca entrariam em guerra por causa da questão lá do self-deterrence. Qualquer guerra nuclear entre China e Estados Unidos significaria aí uma aniquilação mútua dos dois países, porque nenhum dos dois teria tecnologia suficiente para barrar um ataque de mísseis nucleares. Eu acredito nessa circunstância. O que eu acredito é que pode ser que realmente o mundo se divida novamente. Por enquanto a gente tem 2 superpolos econômicos. Pode ser que esses 2 superpolos econômicos deixem de servir o mundo todo e tornem-se polos regionais, e que os Estados Unidos fiquem com as Américas e que a China e a Rússia fiquem com o resto do mundo. Mas isso para os Estados Unidos talvez não seria tão interessante. Os Estados Unidos precisariam ter certeza que os estoques de energia presentes nas Américas seriam suficientes para manter os Estados Unidos confortáveis. Lembrando que é comum no eleitorado do Bolsonaro imaginar que o petróleo resume-se a gasolina para pôr no carro. Não é bem assim. Os países do norte dependem de energia principalmente para aquecimento de casas, ou seja, não é só para conforto de sair na rua e passear em um carro novo, não. É para sobrevivência até das pessoas mais pobres que utilizam derivados de petróleo para aquecer a casa. O grande detalhe de pensar nessa possibilidade realista, né, não realista de sentido, eu sou realista nisso, não, no sentido realista das relações internacionais, é imaginar que o nível de interconexão do mundo inteiro hoje é tão grande que essa divisão, esse novo tratado de Tordesilhas, ele traria tanto prejuízo, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, que a gente teria que admitir os Estados Unidos num nível de estupidez tão grande para fazer uma coisa dessa. Por exemplo, o maior volume de negócios dos Estados Unidos são com a China. Será que eles seriam tão estúpidos para tentarem uma nova ordem econômica mundial para praticamente romper o que está funcionando muito bem e voltar à estaca zero só por medo da China ultrapassar os Estados Unidos, que é exatamente aí que entram os interesses dos Estados Unidos nesse momento. Se eles não arrumarem uma forma de frear a China, existe essa possibilidade da China. O Trump pode quebrar a Apple, ele pode quebrar a Apple, que chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, se ele de fato seguir adiante nessa guerra comercial contra a China. Porque todos os iPhones são produzidos na China. A Apple embala, ela é a marca, né? Mas a produção industrial foi para a China. Não só da Apple, mas de várias empresas americanas. Então, a gente termina a semana com mais uma escalada militar na Venezuela, né, naturalmente. O Mourão com uma posição, vamos dizer assim, não tão submissa quanto a do Bolsonaro, uma posição mais realista, né, também ciente da fraqueza militar do Brasil. É importante que se saiba disso, né? O Brasil também, a gente tem que ser sincero, Léo, não adianta o Brasil querer cantar de galo se o mundo está em guerra ou no estado de pré-guerra. Não adianta a gente dizer, não, veja bem, o Brasil vai chegar, vai fazer... O Brasil não tem arma, não tem como se defender. O Brasil é um país fraco. Esse é o ponto, né? O Brasil, quando saiu da ditadura militar, uma das primeiras medidas do Collor como presidente foi renunciar à ambição nuclear. Nesse sentido, o Brasil se tornou um país que não é ouvido. Na geopolítica internacional, nas relações internacionais, o que importa é o poder de fogo das nações. E o Brasil não tem poder de fogo, infelizmente, né? Essa é a realidade.
Mas, Léo, o que está acontecendo além disso é uma guerra aberta entre o Mourão e o Bolsonaro. O Mourão deu uma entrevista, Mourão disse hoje que é a favor do aborto, disse também que o Brasil não vai deixar de reconhecer o Estado palestino, né? Ele está fazendo confrontações em relação ao Bolsonaro, ele se coloca como um moderador, ele é o contraste em relação às posturas muitas vezes insanas do Bolsonaro. A família Bolsonaro também declarou guerra ao Mourão. O Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre o Mourão e falou, desse aí eu nem falo. Agora, o fato mais interessante que o Mourão revelou na entrevista ao jornal O Globo, no dia de hoje, é que ele não fala com o Bolsonaro desde a campanha presidencial. Então, desde que o Bolsonaro tomou posse em 1º de janeiro de 2019, lá se vão 31 dias, eles não trocaram uma palavra, né? Os dois se odeiam, Léo, eles querem se pegar. Então, realmente, o negócio está pegando fogo nos bastidores do poder. Sim, Léo. E eu vejo um momento muito interessante. Hoje eu fiz um vídeo de brincadeira. Lógico, entre aspas, para ficar bom, vote Mourão. E exatamente porque nós já estamos em pleno terceiro turno. Precisamos admitir isso. O terceiro turno das eleições presidenciais é um pouco diferente do segundo turno, porque agora os votos não são mais computados nas urnas. Os votos são computados pelo apoio que existe dos blocos que realmente dominam o Brasil, dos blocos das elites. Então, agora a gente tem as elites divididas em dois grupos, os grupos que vendem para o Brasil e os grupos que vendem para fora do Brasil. Nos grupos que vendem para o povo brasileiro, existe uma tendência óbvia de se apoiar o Mourão, porque se você tem um supermercado dentro do Brasil, é bem difícil você querer continuar com o Brasil totalmente desempregado. Em contrapartida, o grupo de elite que apoia o Bolsonaro quer o Brasil cada vez mais em dificuldade, mais desempregado, porque esse grupo de elite se aproveita exatamente do alto desemprego para conseguir mão de obra mais barata, se aproveita da vulnerabilidade do brasileiro para fazer coisas como, por exemplo, esse evento aqui em Brumadinho, em que a Vale simplesmente pode calcular quanto custa cada brasileiro e, a partir daí, deixar os acidentes acontecerem. Esse conflito básico que existe traz para a gente uma oportunidade interessante nesse terceiro turno, que é o compromisso do Mourão com a soberania nacional. Eu, particularmente, nesse terceiro turno em que a gente não tem Lula nas eleições, a gente não tem Haddad, a gente não tem nenhuma outra opção, eu já decidi que eu apoio o Mourão nesse terceiro turno das eleições e é hora do brasileiro conscientizar-se que esse terceiro turno está em andamento. E é hora do brasileiro refletir a seguinte coisa, olha, peraí, o que eu tenho de opção nesse momento? Porque existe sim a possibilidade dessa direita bolsonariana começar a criar dentro da esquerda aquela ideia de que seria um golpe que o Mourão assumiria e a partir do Mourão assumindo como presidente ele vai trair todo mundo, vai fazer e vai acontecer. E eu não vejo dessa forma, apesar de que isso é possível. O que eu consigo ver nesse momento é um Mourão que não tem nenhum compromisso com o antipobre, um Mourão que não tem nenhum compromisso em sacrificar o povo brasileiro e muito mais. Um Mourão que não tem compromisso nenhum em sacrificar a esquerda, um Mourão que nunca pegou e falou que tem que metralhar a esquerda. Eu vejo hoje uma possibilidade de reconcílio de classes. Da mesma forma que a gente tinha o Lula e o Zé de Alencar representando ali trabalhadores e elites, agora a gente pode ter uma situação inversa e eu acredito no mais, eu acredito na possibilidade até levemente anunciada do Mourão de até ter o Lula com ele na presidência. Então, claro, precisamos admitir que estamos em campanha presidencial. Nessa campanha presidencial de terceiro turno, o posicionamento da imprensa vai contar, vai ser um diferencial muito grande, até para esclarecer o povo do que está acontecendo. Porque se nós conseguíssemos levar o Mourão, que já me parece ser o vitorioso nesse terceiro turno, à conclusão que uma integração com a esquerda pode promovê-lo a grande presidente, a gente pode ter o Lula livre através do Mourão. O mais interessante é que eu recebi um meme, né? Era assim, tipo, Mourão buscando fazer amizade, né? Então ele botava um boné do MST, tirava a onda de esquerdista, né? Ele está assumindo bandeiras progressistas para como fazer amigos e influenciar pessoas. O Edilberto Pires está dizendo, pedimos a cabeça do ministro da Educação, que não é nem brasileiro, fora já colombiano safado, diz aqui o Edilberto, né? Dizendo fora já, né? E de fato, né? Esse Vélez Rodrigues em nenhum lugar do mundo resistiria no cargo, a menos que a gente vivesse numa era imperial em que a potência imperial, Roma, por exemplo, escravizasse a Galileia e dissesse o seguinte, não, temos um governo interventor, Bolsonaro é Pôncio Pilatos, né, o interventor de Roma na Galileia,
E o ministro da Educação vai dizer, ó, vocês aí, os judeus da Galileia, vocês são inferiores, tá? Vocês são ladrões. Vocês, quando vão para Roma, vocês roubam lá pedacinhos de estátua. Então, vocês têm que se considerar sub-raça, por isso que vocês são escravos. Se a gente vivesse numa lógica imperial, faria sentido ter um ministro assim. Mas como a gente vive num mundo harmônico, né, Léo, onde todas as nações se respeitam, etc. e tal, o Brasil é uma democracia, as instituições funcionam, então não é aceitável que a gente tenha o Vélez Rodrigues dizendo que o povo brasileiro é formado por ladrões. Ou você acha que eu estou enganado, que a gente não vive numa democracia, Léo? Léo, eu gosto das suas piadas, quando você fala de democracia, eu acho muito engraçado. Aí você contou essa questão de roubar pedacinhos de estátua. A classe média trabalhadora de Roma gostava muito de aquíferos. Aí deve falar coisa, quando você ia passear né, que agora é avião na época, quando você ia curtir os aquíferos em Roma, você dava o tombo no proprietário e saía com um pouquinho de água dentro do bolso. É claro, Léo, que esse tipo de interventor, ele está fazendo aquilo que ele se propõe a fazer, se propõe a colonizar. E um povo de mente colonizada, ele não se revolta com isso, não? Exatamente. A colonização começa pela colonização das mentes. Você disse muito bem. O povo tem que se sentir inferior. O povo tem que se sentir ladrão de aeroporto. Léo, hoje está tendo a eleição das mesas da Câmara e do Senado, né? Parece que a tal da nova política... Sabe que ia ter uma nova política, né? Tudo ia mudar nos costumes políticos brasileiros. O Renan Calheiros deve se eleger presidente do Senado do Congresso Nacional pela 5ª vez. O Rodrigo Maia deve se eleger pela 3ª vez presidente da Câmara. E com apoio dos bolsonaristas, com apoio dos bolsominions. Né? Por quê? Porque, evidentemente, o Renan se converteu ao neoliberalismo, o Rodrigo Maia sempre foi neoliberal, né? Agora, como eles estão defendendo a agenda dos mais fortes, né? E essa é a agenda que está no poder, parece que vai dar Renan e Rodrigo Maia, Léo. Pois é, Léo, mais desesperador é imaginar que não tem casa dos comuns e casa dos lordes, né? É casa dos lordes e a casa dos funcionários dos lordes. Acabou a representatividade popular, exatamente porque acabou a percepção popular do que é representatividade. Quando eles conseguiram distorcer a percepção de classe, né? Eles atacaram o marxismo sem saber o que era o marxismo. Eles atacaram a ideia de que se você pertence à classe trabalhadora, e nesse momento eu vou até fazer uma intervenção piadística aqui, Léo, que hoje nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de jovens que falam, eu sou capitalista, socialismo não presta. Não, isso é um bobo, isso é proletariado. Sabe por quê? Porque dentro do sistema capitalismo, você tem os capitalistas e os proletariados. Você, trabalhador, que vai lá operar as máquinas do capitalista, você não é o capitalista. Você é simplesmente parte naquela engrenagem. E o capitalista vai fazer de tudo para te pagar o mínimo. Sabe quem que garantiria para você ganhar um pouquinho mais nesse sistema capitalista? Seriam os comuns, aqueles representantes que hoje lá não te representam mais, que até você perdeu sua percepção de local no espaço. E hoje nós temos aí jovens de 16 anos enchendo a boca falando, eu sou capitalista. Peraí, quais são os seus fatores de produção? Quais são suas máquinas? Quais são seus bens? Não, é porque eu vivo no capitalismo, eu trabalho... Não, você é proletariado. Você ainda não entendeu a brincadeira. Mesmo um cara milionário, bilionário no Brasil, empresário, ele não é um capitalista, ele é um escravo, porque não existe homem livre numa nação não soberana. Quem está dizendo isso não sou eu, quem dizia isso era Maquiavel. Não existem homens livres em países escravos. Como o Brasil se tornou um país escravo, somos todos escravos, 200 milhões de escravos. A Doralice está perguntando, será que nós somos correia de transmissão do terceiro turno? Né? E o Oni está dizendo que a gente está se equilibrando no fio. E a Maria Mendes dizendo que no desespero estamos nos iludindo com o vice. Né? Estamos registrando os comentários aqui. Jorge Miguel está dizendo, este ministro, o Vélez Rodrigues, é um charlatão chamando o povo de ladrão. Exatamente, é um charlatão chamando o povo de ladrão e o povo não se levanta porque o povo está se deixando colonizar. Léo, mas você acha que vai dar Renan e Rodrigo Maia mesmo, então, nessa eleição? Eu acho que sim, Léo. Qual que é a possibilidade de a gente reverter isso, sendo que a esquerda não tem uma consciência de necessidade de união? Poucos dias atrás o PCdoB estava falando... Haveria a união das esquerdas, a frente das esquerdas, em torno da candidatura do Marcelo Freixo. Né? Mas aí o PDT saiu, o PDT está dizendo, parece que o PDT e o PCdoB fecharam com o Rodrigo Maia, estão isolando o PT vai ficar isolado na Câmara, se der Rodrigo Maia, é o que está se dizendo, né?
E o PT está dizendo que tudo isso é parte de uma estratégia do Ciro Gomes para dividir as esquerdas, já pensando em 2022, dizendo tem que acabar o PT, tem que isolar o PT, né? Por isso que o Ciro que determinou o apoio ao Rodrigo Maia. Todos os deputados do PDT parece que vão votar no Maia, inclusive deputados que eram contra a tal da velha política, a Tabata Amaral, né? O Túlio Gadelha lá de Pernambuco, que eram figuras novas. Então o PDT parece que está assim, tipo, muito assim, leal à estratégia do Ciro Gomes, que é isolar o PT. Sim, hoje já não tem mais, Léo, ideologia, já não tem mais interesse em fazer a coisa certa. Isso porque a própria sociedade brasileira respondeu à tentativa de fazer as coisas corretas de uma forma muito estranha. A todo momento em que um político estava tentando fazer algo para a sociedade, algo para a soberania nacional, ele estava sendo atacado não apenas pelos inimigos políticos, mas também por uma sociedade muito bizarra que se tornou aí robozinho dos inimigos políticos. Hoje eu vejo até de uma forma um pouco, assim, não justificável, não acho que é justificável nenhuma pessoa fazer isso, mas eu vejo até como uma forma de sobrevivência política, quando um político simplesmente abandona a ideologia e um político que se dizia de esquerda simplesmente vai votar no cara de extrema direita. Quando eu falo extrema direita, lógico, eu não estou citando uma extrema direita no sentido bizarro, como é o caso do Bolsonaro, mas no sentido de um liberalismo profundo que abomina, inclusive, a justiça do trabalho. O que acontece hoje é que o brasileiro deu um sinal de que você não precisa ser bom, você tem que ser canalha. E o que está acontecendo é que nós estamos vendo as pessoas que não necessariamente são boas, elas são canalhas, são aqueles políticos que estão dispostos a vender qualquer tipo de produto a troco de votos. E precisamos admitir que essa conversinha de que, olha, você é muito produtivo, você não precisa do Estado, você é mais. Essa conversinha acabou pegando. E me parece que o Ciro se arrependeu de ter tentado fazer a campanha dele se baseando em políticas keynesianas, se baseando em políticas mais, digamos que, nacionalistas e soberanas. Pode ser que o Ciro esteja realmente caminhando para o lado liberal e nem esteja tentando conquistar a esquerda, não, porque isso é muito difícil para ele. Pode ser que o Ciro já esteja tentando ser a próxima opção do eixo centrão, do eixo PSDB. Existe essa possibilidade. Quem matou essa charada foi o Florestan Fernandes. O Florestan, nosso amigo jornalista pela democracia, ele entrevistou o Ciro Gomes e ele falou o seguinte: olha, o Ciro percebeu que o PSDB acabou. O PSDB morreu como partido político. A direita, a centro-direita virou extrema-direita, que é o PSL, né? O que sobrou do PSDB, que é o Dória, também virou extrema-direita. Então a tal social-democracia, aquele centrão tal, que era representado pelo Fernando Henrique, Serra, Alckmin, isso aí não tem mais nenhuma relevância política, nenhuma força política. Nesse sentido, o Ciro quer herdar esse pedaço. Então ele vai ser menos keynesiano, menos desenvolvimentista, mais liberal, né? E vai tentar se apresentar como uma alternativa de centro. A Fernanda está dizendo aqui, ó, como o PT seria tratado pela mídia e as redes sociais se tivesse, depois de tudo, decidido tomar a decisão do PDT e PCdoB. Evidentemente, o PT seria tratado como um partido rastejante, né? Pô, fechar com o Rodrigo Maia, depois de golpe, o Rodrigo Maia defendendo a agenda do Bolsonaro, não se levantando contra os abusos relacionados ao Lula. Realmente o PT não tinha alternativa, né? E o PT está fazendo muito bem, né, em apoiar essa frente aí com os partidos de esquerda, né? Vamos ver como é que vai ser a votação, né? Quantos votos terá o Marcelo Freixo, se vai ter um segundo turno, se isso pode ter uma divisão maior, né? Vamos ver o voto, se eu não me engano, é secreto nessa eleição para a mesa da Câmara e do Senado. Léo, para a gente fechar, eu queria só uma posição final sua, né, relacionada a essa questão do ministro, né? Você acha que o Bolsonaro vai demiti-lo, né? Porque provavelmente vai haver alguma ação popular contra ele, né? Por quê? Porque o cara chamou os brasileiros de ladrões, essa ação pode subir, pode ter até uma ação de parlamentares levada lá à Procuradoria-Geral da República. Porque se o Bolsonaro não demite o ministro, ele está assinando embaixo do que ele falou, ele está dizendo que brasileiros roubam assento de avião. O Mourão, ele não tem a caneta de demissão, porque o Bolsonaro montou um gabinete no hospital porque ele morre de medo do Mourão puxar o tapete dele. Você acha que o Bolsonaro demite esse cara ou não?
Então, você acabou de falar uma coisa interessante, que uma colega tinha até trago aqui, Ana Augusta Lima Ueno. Ela fala, não entendo muito de direito, mas será que posso processar esse ministro por injúria e difamação? Exatamente, é isso que vai acontecer. Vão surgir várias correntes processando, é lógico, são crimes que não retiram o ministro do poder, ainda que ele fosse condenado nesse mandato, ele não seria retirado do poder por causa disso, mas são crimes que vão chamar atenção, vão criar bastante movimento. O que eu penso nesse momento, Léo, é que seria estratégico o Bolsonaro manter esse ministro exatamente para não perder o apoio de Israel, porque esse é o trabalho que Israel está tentando fazer. Digamos que quem vai decidir o futuro desse ministro não é o Bolsonaro, é a estratégia da inteligência de Israel. Se o Bolsonaro... Oi? Aumenta um pouco o volume. Digamos que quem vai decidir, Léo, o destino desse ministro não vai ser o Bolsonaro não tem decidido absolutamente nada, todas as bobeiras que o Bolsonaro fala, ele dá oportunidade para o brasileiro perceber que Mourão é melhor. O Bolsonaro vai esperar, lógico, o comando da inteligência de Israel, porque o que esse ministro cumpre hoje é exatamente a pauta de recolonização mental de Israel e dos Estados Unidos sobre a América Latina. O detalhe é que Bolsonaro tem uma base de apoiadores que é bem diferente da base de apoiadores do mundo convencional. Você se sente agredida, a Ana Augusta se sente agredida, eu me sinto agredido. Mas a pergunta que eu te faço é, será que os evangélicos se sentem agredidos? Porque os evangélicos, por exemplo, lógico, não estou falando dos evangélicos do bem, eu estou falando dessas pessoas aí, dessas igrejas, eles imaginam que todo tipo de agressão desse tipo, todo tipo de difamação vai com as pessoas que merecem esse tipo de difamação. Eles pensam, não, eu não faço parte disso porque eu sou do povo de Deus. Em contrapartida, o bolsominion moralista, ele pensa, não, mas esse cara tá falando a verdade, o brasileiro é esse lixo mesmo. Então qual que é o detalhe? O Bolsonaro não perde ninguém da base de apoiadores dele por causa desse ministro. Então pode ser que ele tente resistir até para não gerar baixas no seu governo, porque nesse momento ele está extremamente sensível. E é mais uma oportunidade para o Mourão falar. O Mourão agora chega e fala, eu me senti extremamente ofendido com o que esse cara falou. Eu nunca roubei nada de um hotel, eu nunca fiz isso no avião, e aí é mais oportunidades para criar essa empatia entre o anti-bolsonarismo e o Mourão. Como o Mourão dá uma entrevista por dia, pelo menos, ele vai ser questionado. O que você achou do ministro que disse que brasileiro é ladrão e tal? Acaba de chegar aqui, Léo, o tweet do Fernando Haddad, que foi ministro da Educação, né? Então ele se coloca sobre essa polêmica. Diz o Haddad, será que chamando o povo brasileiro de ladrão, chamando um teólogo respeitável de estelionatário, que é o Leonardo Boff, promovendo a educação básica à distância, que é tirando as crianças da escola, que é o que ele quer fazer, afastando os educandos dos seus mestres, que é colocar o tal do homeschooling, né? A criança vai ser ensinada pelos pais, não mais pelos professores. E afirmando que a universidade é para poucos, evidentemente para os ricos, né, que é o oposto da política dos governos Lula e Dilma, que era Fies, ProUni, etc. e tal, né, o atual ministro da Educação está no caminho certo? Não, óbvio que ele está no caminho errado, mas ele está aqui exatamente para fazer o caminho errado. O caminho errado é tornar o povo brasileiro cada vez mais ignorante. Então, do ponto de vista da lógica da dominação, é o caminho certo, é imbecilizar o povo brasileiro. Do ponto de vista de uma nação que se pretende nação, é o caminho errado. Mas o Haddad, ele coloca aqui só a indagação, evidentemente que ele está sendo irônico, né? Mas, pela lógica do Vélez, que é imbecilizar o povo brasileiro, tornar o povo brasileiro escravo e colonizado, ele está fazendo a coisa mais certa do mundo. É chamar de ladrões, de idiotas, de não sei o que, tirar as crianças da escola, fazer moral e cívica, porque só tem que aprender a obedecer, né? Não tem que aprender a pensar. Essa é a lógica da educação brasileira. Por quê? Porque somos uma nação escravizada. Viramos escravos. O Haddad agora precisa começar a falar da questão da soberania. Ele tem que se posicionar mais a respeito disso. Fala, Léo. E agora é a hora de nascer exatamente a comunicação da esquerda, porque agora é hora de explorar a luta contra esse sentimento colonial. Agora é o momento perfeito para, se a gente já tivesse essa rede de esquerda toda integrada, é a hora de perguntar quantas vezes você roubou no aeroporto? Você é ladrão, né? É uma pergunta básica, porque o brasileiro,
Ele sempre pensa assim, o meu vizinho é ladrão, mas eu não sou ladrão. Talvez o brasileiro não esteja entendendo que essa mensagem foi a respeito do povo brasileiro, não foi uma mensagem a respeito do outro. E o eleitor do Bolsonaro, ele tem muito esse problema. Toda vez que ele vê uma crítica do Bolsonaro a respeito de uma parte da sociedade, ele pensa, tudo bem, Bolsonaro falou certo, porque eu não estou nessa parte da sociedade. Está no momento em que o mundo repercute, né, e o mundo vai repercutir isso, o brasileiro vai se tornando cada vez mais uma subespécie humana fora do Brasil. Dentro do Brasil, o brasileiro, na síndrome de vira-lata que ele já tem, ele continua recebendo os gringos como se fossem melhores. E aí a gente vê piadinha de brasileiros com brasileiros, Léo. Você lembra que durante os eventos internacionais, Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil, brasileiros que sabiam falar outras línguas se vestiam de gringos e ficavam tirando onda com as meninas, e realmente esse sentimento colonial fazia com que as meninas caíssem de braço aberto nesses gringoleiros aí que estavam fazendo hora. O Luciano Huck, que era o candidato a presidente da Globo, inclusive queria tirar uma onda disso. Dizia que, acho que ele tinha feito uma técnica de cantada, era se passar por estrangeiro, né? E as meninas cairiam, né? Uma coisa ridícula. Isso que você falou. Léo, só queria ler o comentário do Ângelo Tomás, dizendo o seguinte: o ministro precisa ler o BOF, Teologia da Libertação. Exatamente, o BOF pregava a libertação, o Vélez prega a escravização. Ele está no caminho de tornar um povo ainda mais escravizado, porque a submissão mental, né, é o ponto mais importante. O Bolsonaro chegou a dizer, ele até citou o Lênin, né, ele falou assim, mais importante do que tomar os quartéis é tomar as escolas. Né? Então o Bolsonaro quer ocupar as escolas. Por que ele quer ocupar as escolas? Porque ele quer um povo que acredite que é inferior. Por isso, que não só acredite que é inferior, mas ao mesmo que também seja obediente. Tem que se achar um lixo e tem que bater continência para quem diz que ele é um lixo. Então essa é a lógica do bolsonarismo. Léo, chegamos aqui ao nosso tempo, te passo para os encerramentos finais, agradecimentos, peço aqui apoio às assinaturas, brasil247.com/apoio, aos assinantes, aos jornalistas pela democracia, em Brasil247/democracia, e peço que quem possa também se torne membro do canal. Estamos crescendo muito em membros. Léo, para você encerrar. Então eu queria agradecer, muito obrigado a todos que estão participando com a gente aqui. Eu volto pela TV 247 na segunda, com esse programa Léo ao Quadrado, na segunda, 6h30, Léo. Se der saudade, pode falar, hein, Léo? A gente está por aí. Deu saudade. Se der saudade, se acontecer qualquer coisa bizarra, lógico, a gente faz aquele Léo ao Quadrado extra. E eu continuo falando com vocês, porque esse programa está sendo transmitido na TV 247. Eu falo mais uns 10 minutinhos, 20 minutinhos aqui no canal do Estopa. Então, quem estiver assistindo pelo canal do Estopa, não me abandone. Eu já estou chegando por aí, enquanto o Léo vai tomar aquele café para pautar a página. Não se esqueçam, não é só a TV 247. Esse Léo que está aqui do meu lado, ele também tem que pautar a página de jornalismo, que é o Brasil 247, mais importante jornal de esquerda do país. Então, vamos todos aí nos inscrever nos canais, né? TV 247, canal do Estopa, Leonardo Estopa, vamos acompanhar também as notícias pela página. E quem puder, estiver assistindo aí pela TV 247, enquanto não começa o Boa Noite, vamos bater um papo agora no canal do Estopa, porque eu vou falar principalmente das pessoas que estão falando que eu estou defendendo o Mourão. Por que eu estou defendendo o Mourão? Então vamos para lá. Obrigado, Léo, e até mais. Muito obrigado, pessoal, que ficou comigo aqui no canal do Estopa. Eu queria pedir para vocês, por favor, quem puder aí quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Eu vou falar com vocês principalmente porque eu tô vendo aqui alguns comentários nesse sentido. Por que eu estaria defendendo o Mourão? Gente, eu não estou defendendo o Mourão. O detalhe é que é tão difícil, deixa eu só fechar a janela anterior, porque aí eu consigo ter mais um pouquinho mais de recurso aqui. É tão difícil explicar que determinadas coisas não são tão fáceis. Não está sob nossas mãos o Lula livre. É claro que todos nós gostaríamos de ter um Lula livre. Claro que todos nós gostaríamos que o Lula fosse liberto. Claro que seria muito mais interessante que retirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, ter novas eleições. Mas qual que é a possibilidade da gente ter isso agora? Isso é uma coisa sensata. Claro que eu gostaria de ter novas eleições. O Mourão poderia participar dessas novas eleições e fazer as propostas dele. Eu acho simplesmente que vocês não estão entendendo que a opção que a gente tem agora para melhorar um pouquinho é a queda de Israel e Estados Unidos.
né? Quer dizer, a queda do Bolsonaro, que para mim é a mesma coisa. Se o Bolsonaro fosse um governante livre, ele não seria tão ruim. O problema maior do Bolsonaro nem está na estupidez do que o Bolsonaro fala. O problema maior do Bolsonaro está em toda uma história do Bolsonaro e como o Bolsonaro chegou ao poder. Imaginem que para o Bolsonaro chegar ao poder, ele precisou oferecer ao povo brasileiro, olha, Bolsonaro ele tinha essa expectativa de chegar ao poder. Existia uma possibilidade do Bolsonaro chegar ao poder. Então Israel se aproximou do Bolsonaro e provavelmente fez uma proposta. Olha, vamos usar toda a nossa estrutura de inteligência junto com a estrutura de inteligência dos Estados Unidos. O preço é esse. Agora o Bolsonaro tem que pagar o preço. Vocês entenderam? O que eu estou tentando falar para vocês é que se nós conseguíssemos não ter mais o Bolsonaro como presidente, automaticamente nós conseguiríamos uma coisa muito interessante para o Brasil, que seria não ser mais necessariamente submissos a Israel e Estados Unidos por causa de uma dívida de campanha. Isso seria muito bom. Bolsonaro foi o cara que fez a dívida de campanha com Israel e não o Mourão. Imagina então que a gente consiga ficar livre do Bolsonaro. Não vai ser tão fácil assim. Porque, olha, o dono do Bolsonaro vai brigar contra isso. Então, podem ter certeza que hoje Israel e Estados Unidos estão mexendo os pauzinhos, fazendo a campanha do Bolsonaro contra o Mourão. Por outro lado, os empresários brasileiros que já estão percebendo que guerra contra a Venezuela não vai ser uma coisa boa para o Brasil, brigar com os países árabes não vai ser uma coisa boa para o Brasil, acabar com o mercado interno não vai ser uma coisa boa para o Brasil, esses empresários já começam a tentar levantar o Mourão. Dentre esses empresários, a gente tem, obviamente, a própria Rede Globo, que chegou à conclusão que fez merda demais. Então, qual que é o mais importante nesse momento? Precisamos dividir as coisas. De um lado, existe o Mourão militar. A pergunta básica que eu faço para vocês, por que os militares precisam do Mourão para chegar ao poder, gente? Olha, qual que é a necessidade do grupo que controla as armas pedir licença para chegar ao poder? Os militares chegariam ao poder de qualquer maneira se eles quisessem dar o golpe. O golpe militar não depende da saída do Bolsonaro. Em qualquer lugar do mundo, um golpe militar depende simplesmente da decisão dos militares. Se os militares quiserem chegar ao poder, eles vão simplesmente levantar os fuzis e vão falar, estamos no poder. Então parem com essa coisa aí de que, não, o Mourão seria uma porta para a ditadura militar. Não, a porta para a ditadura militar é o contrário. A porta para uma ditadura militar seria a continuidade do Bolsonaro, querendo entregar o Brasil, querendo destruir o Brasil e uma revolta dos militares contra isso. Agora, qual que é o ponto mais importante que vocês precisam imaginar? Bolsonaro, para chegar ao poder, fez um monte de dívidas. Essas dívidas do Bolsonaro para chegar ao poder, elas comprometem muito a soberania nacional. O Mourão não fez essas dívidas. O Mourão poderia chegar querendo governar para o Brasil. Agora, vamos pensar pela lógica. Lógica. Você consegue governar o Brasil para o Brasil ser escravo de outro país com Lula preso. Agora, vocês acham que existe alguma possibilidade do Brasil retomar o crescimento econômico com Lula preso? Enquanto Lula estiver preso, o resto do mundo vai ver o Brasil como um país que desrespeita direitos humanos. Enquanto Lula estiver preso, o mundo vai ver o Brasil sempre com aqueles olhos de, olha, qualquer momento pode estourar um conflito. Enquanto Lula estiver preso, o Brasil é sempre ingovernável. A estabilidade do Brasil com Lula preso, ela é muito baixa. Olha, o Brasil era para estar crescendo 10% ao ano, sabe por quê? Porque o Brasil caiu demais. É aquela coisa, olha, depois de um grande tombo, 10% ao ano não é nada. O Brasil poderia estar crescendo a um ritmo aceleradíssimo. Não cresce por quê? Porque todo mundo está morrendo de medo desse Brasil. Todo mundo está morrendo de medo desse Brasil. Josiane RGS de Souza fala que está rolando um quebra-pau no Senado. Para mim é tudo uma dramaturgia para chamar a atenção das pessoas, porque hoje a coisa está muito difícil. A política está tão contaminada pelo sensacionalismo que é praticamente impossível da gente imaginar qualquer coisa. Fátima Oliveira fala, só um levante popular ou a ONU para tirar o Lula da cadeia. E olha, Fátima, eu falo com vocês um ponto de vista que eu tenho, que eu não vou conseguir falar com a esquerda. Existem duas formas do Mourão chegar ao poder. Duas formas do Mourão chegar ao poder. Uma é o Mourão chegar ao poder puramente pela direita e outra é o Mourão chegar ao poder junto com a esquerda. Por exemplo, o que fez o Temer se posicionar completamente a favor do liberalismo? É que ele chegou ao poder com o apoio do liberalismo. Se a Dilma tivesse morrido
e o Temer tivesse entrado no governo e não tivesse acontecido nada em termos de PSDB apoiar o golpe do Temer, o Temer teria continuado a fazer o trabalho que a Dilma estava fazendo, ou seja, do lado dos eleitores. Mas como o Temer chegou ao poder por causa da intervenção do partido do Aécio Neves, o Temer chegou ao poder para fazer aquilo que o partido do Aécio Neves pediu. E eu falo isso com vocês hoje, eu tenho certeza que minha mensagem não vai chegar à esquerda. Existem duas formas do Mourão chegar ao poder. A primeira é através de um apoio das elites para que o Mourão chegue ao poder para fazer o trabalho das elites. E outra é, hoje, as esquerdas pararem com essa coisa de discriminar o Mourão, porque o Mourão veio das instituições militares, e pegarem o Mourão enquanto há tempo. O Mourão é aquela história de Dom Pedro, quando os pais de Dom Pedro falaram, olha, o fruto está maduro, ou você colhe, ou outro vai colher. O Mourão é o futuro presidente, ou ele vai ser colhido pela direita ou ele vai ser colhido pela esquerda. O detalhe é que se ele for colhido pela direita, ele vai ter que manter, por exemplo, Sérgio Moro. Se ele for colhido pela esquerda, ele vai poder meter o pé na bunda do Sérgio Moro. Sem Sérgio Moro no governo, obviamente o Lula vai poder ser liberto. Então, é uma pura questão de inteligência nesse momento. Vocês acham mesmo que o Brasil está no jeito que está hoje? Por quê? Porque a esquerda achou que tinha que ficar desrespeitando os militares. Ah, mas teve golpe militar no passado. Não foi inteligente desrespeitar os militares por causa do golpe militar do passado. Simples assim. Se a esquerda tivesse conquistado os militares, a gente não teria tido esse golpe. Hoje estamos da mesma forma. O Mourão é aquele fruto que está maduro e vai ser pego, ou por um lado ou por outro. O Mourão vai ser presidente, a pressão está muito grande. Basicamente, ou a esquerda para com essa bobeira de discriminar o Mourão e já abraça o Mourão como sendo uma causa nacionalista, ou esse Mourão vai ser abraçado pela direita. O que o Mourão quer é só o poder. Poder e apoio. Se o Mourão tem poder e apoio da esquerda, esse Mourão chega ao poder, tira o Lula da cadeia. Agora, se o Mourão vier através de um movimento puramente da direita, ele vai ter que manter o Sérgio Moro. Se o Mourão tiver um super apoio da esquerda, ele já tira o Bolsonaro e já mete o Moro na cadeia, porque já tem material para isso. Agora, a esquerda ela é tão desincronizada que ela não percebe isso. Olha, o Mourão está pedindo emprego. Vocês entenderam? O Mourão está pedindo emprego como presidente. Existem dois grupos que têm condições de dar o emprego de presidente para o Mourão. Ou a esquerda dá esse emprego, ou a direita dá esse emprego. Essa é a visão que eu tenho. Se a esquerda continua discriminando o Mourão e deixa a direita dar o emprego para ele, vocês acham que ele vai trabalhar para quem? Basicamente. É uma pura questão de inteligência. Da mesma forma que o Temer trabalhou para a direita, porque foi a direita que deu o emprego de presidente para o Temer, o Mourão, se ele chegar pela direita, ele vai trabalhar para a direita. É esse o ponto de vista que vocês precisam ter, esse o ponto de vista que vocês precisam respeitar, assim, refletir e respeitar. Porque, olha, o cara vai estar com quem apoia ele. Não pensem vocês que... Tanto é que o próprio Bolsonaro, ele tentou governar para o povo e tomou a talagada. Tanto de Israel, quanto da Globo, quanto de todo mundo. Roger Lessa Mourão vai vir da direita, sim, Estopa. E da esquerda... A esquerda... Roger Lessa falou tudo. Roger Lessa falou tudo. Eu estou com essa consciência, tá, Roger Lessa? Eu já tinha consciência de tudo que viria a acontecer e eu falava, olha, vou lutar contra isso, mas venhamos e convenhamos, isso não vai, e eu vou lutar contra essa dominação, mas ela vai acontecer. E o Roger Lessa acaba de falar tudo nesse momento. Mourão vai vir da direita sim, sabe por quê? Porque a direita é estratégica e inteligente. A esquerda é arrogante. Eu vou dar para vocês um exemplo de como que a direita é estratégica e como a esquerda é arrogante. Normalmente, a direita pode ser comparada a um banco. O banco você pode pirraçar, não pagar, atrasar, encher a paciência. Depois que você pagou, você volta lá, sua conta está lá de volta. O gerente te recebe de braços abertos, porque para o banco o que interessa é o lucro. Já para a esquerda, vai no mercadinho de São João da esquerda, fica devendo. Aí você passou dificuldade, ficou devendo, seu João ficou com raiva, você vai comprar de novo lá, às vezes com dinheiro, e te manda sair do mercado dele. Então é esse posicionamento que vai fazer a esquerda sempre perder os representantes. Mourão poderia vir da esquerda, apoiado pela esquerda, e fazer um governo a favor do Brasil. No entanto, esse Mourão que já está fazendo propaganda para a esquerda para falar, eu estou disposto, inclusive, a admitir que o Lula está sofrendo aí esses desrespeitos humanitários. E a esquerda continua, não, o cara é um traidor, não, o cara é isso, não, o cara... Vocês não estão entendendo. O Mourão é como se fosse uma folha limpa. Quem vai escrever a postura do Mourão
São os próximos eventos. Claro que eu não vou conseguir falar isso com toda a esquerda, mas escutem o que eu estou falando. Esse Mourão que a esquerda está desprezando, ele vai ser contratado pela direita. Vou falar mais uma vez meu ponto de vista. O Mourão é um presidente da República pedindo emprego. Tem 2 grupos que podem empregar o Mourão, ou a direita ou a esquerda. Se o Mourão for contratado pela direita, ele vai defender a direita. Se o Mourão for contratado pela esquerda, ele vai defender a esquerda. E como o colega Roger Lessa falou, Mourão vai vir da direita, sim, Estopa. A esquerda é arrogante. E é essa arrogância da esquerda que, infelizmente, acaba quebrando as pernas da esquerda. Vamos cair na real. Se a esquerda não tivesse sido arrogante com os militares, se a esquerda não tivesse sido arrogante com vários pontos que poderiam ter ajudado a esquerda nesse momento, Bolsonaro não teria sido eleito, né? Vamos cair na real. Mas eu faço minha parte, sei que vocês fazem a parte de vocês. Claro que aceito todas as críticas contrárias àquilo que eu penso, mas eu convido vocês, pelo menos, a refletirem nesse assunto. Então, muito obrigado, pessoal. Mário Sérgio, Mourão dizendo que Lula sair para velório do irmão sinalizou que topa o apoio da esquerda. Não, são vários pontos, Mário Sérgio. O Mourão já mandou, toda vez que o Bolsonaro fala uma coisa absurda, o Mourão vai lá e desmente. Não há possibilidade do Mourão governar o Brasil sem integrar a esquerda. O Bolsonaro hoje ele está perdido. Se o Bolsonaro não fosse, olha, se o Bolsonaro fosse o Alckmin, por mais que o Alckmin tivesse prejudicado o PT, tivesse colocado o Lula na cadeia, né, que obviamente o PSDB, o Sérgio Moro, por exemplo, é do PSDB, por mais que tivesse acontecido isso, hoje o Alckmin conseguiria reintegrar as classes, porque o Alckmin não ficou falando disso direto, falou uma vez ou outra. Agora, a campanha do Bolsonaro foi toda baseada na prisão do Lula. Após eleito, o Bolsonaro buscou o Sérgio Moro, que é o cara que mandou prender o Lula, ou seja, o Bolsonaro no poder é um inimigo de praticamente 55% da população. Vocês lembram? Lula tinha aí votos para vencer em primeiro turno. O cara que prendeu aquele político que tinha votos para vencer em primeiro turno, imaginem a situação brasileira hoje. O cara que prendeu o político que tinha votos para vencer em primeiro turno está no governo. Qual que é a expectativa do Brasil voltar a crescer, gente? É uma pura questão de uso de intelecto, é uma pura questão de uso de inteligência. Lula tinha mais da metade dos votos para vencer em primeiro turno. Como se não bastasse, o Brasil tem impedido mais da metade dos brasileiros de terem votado no Lula, o Brasil colocou no poder o cara que prendeu o Lula. Agora vocês pensem, qual que é a possibilidade desse povo revoltado por causa dessa situação querer colocar o Brasil nos eixos? Não tem. E é exatamente por isso que o Bolsonaro não se incomoda. Para Israel e para os Estados Unidos, um Brasil conflituoso é muito interessante, que é um Brasil subserviente sempre. Para o Mourão já não é assim. O Mourão quer resgatar o desenvolvimento econômico dentro do Brasil. Não há possibilidade de resgatar o desenvolvimento econômico sem Lula livre. Simples assim. O povo vai estar revoltado, o mundo vai estar de olhos abertos pensando o que vai acontecer depois. Será que vai explodir uma revolução? Será que vai ter confusão? É basicamente isso, né? Eu estou sentindo muita falta aqui de uma das coisas que eu gosto muito nos diálogos, que é a conversa daqueles que vinham aqui para falar o outro lado. Me parece que todos foram bloqueados. Eu vou desbloquear hoje as pessoas que traziam, né, pelo menos esse programa aqui durante o dia. Quando eu comecei a fazer, eu lembro que vinha muito contraditório. Muitas pessoas falavam aquilo que o outro lado da história, e eu vou desbloqueá-las. Elas foram bloqueadas e eu vou pedir só as pessoas que não estão comentando aqui porque foram bloqueados, se estiverem escutando, que por favor não desrespeitem as demais pessoas, mas eu vou desbloquear porque eu gosto muito da participação do outro lado, principalmente porque a participação do outro lado ela vai trazendo pra gente uma espécie de percepção de como o outro lado está vendo a história. Hoje, um dos primeiros comentários foi do colega que falou, tá guardado aqui, o Jackson Amorim: Léo Estopa me desbloqueou. Parabéns, Estopa. Exatamente porque muitas vezes as pessoas eles começam a ter um ponto de vista e esse ponto de vista vai modificando. Então eu vou ver se eu consigo desbloquear as pessoas hoje. Então no próximo Léo ao Quadrado vai estar todo mundo desbloqueado e eu peço para vocês respeitem os outros. Léo, como foi a relação do governo Lula com os militares? Lula, Estopa é exemplo nessa perseguição, continua na luta.
né? Olha, não... Gente, vocês não estão entendendo, tá? Quem não entendeu ainda. Abraçar uma causa de fora Bolsonaro com a entrada do Mourão, nesse momento, talvez seja a única forma de conseguir o Lula livre. Porque quem está mantendo o Lula preso é o Sérgio Moro. É isso que vocês precisam entender. E se a esquerda abraça o Mourão para tirar o Sérgio Moro do poder, né, o preço de apoiar o Mourão nesse terceiro turno das eleições seria principalmente expulsar o Sérgio Moro do poder. Se a esquerda faz uma coisa dessa, a gente consegue livrar isso. Se a esquerda não faz isso, fica cada vez mais difícil. Deixa eu agradecer vocês aqui. Parece que está rolando agora um espetáculo no Senado. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse espetáculo. De repente, dá até para rolar esse espetáculo aqui para vocês. Eu não sei se teria TV Senado ao vivo aqui. Vamos ver se tem um... Deixa eu ver aqui. TV Senado ao vivo. Vamos ver se está rolando realmente um quebra-pau aqui no Senado. Ô, senador Alessandro, com a palavra. Rapidamente, só para historiar... Parece que parou já, gente. Aquele grande quebra-pau parece que parou. Do que se imaginava. Eu peço a vênia para discordar do senhor... Os caras estão pedindo vênia. Pedindo vênias, pedindo G10, pedindo serras, enfim... O Corrige Textos pergunta: que tipo de droga o Estopa usa? Deve ser pesada. Olha, Corrige Texto, eu preciso admitir que são drogas pesadíssimas. Olha, a primeira droga que a gente normalmente usa, né, a mais comum que a gente usa é o café. Para vocês terem uma ideia, o café em excesso ele é estimulante, ele chega a ser próximo aí dessas drogas proibidas, dessas drogas né? Então deixa eu fazer o texto de novo. Corrige Textos pergunta que tipo de droga eu uso. E olha, Corrige Textos, uma droga que é muito comum no Brasil, que é o café, ela costuma em altas dosagens ser tão estimulante quanto drogas de venda restrita apenas para políticos, como a cocaína, né? Porque tem drogas aí que só podem ser vendidas por políticos. Tem outras drogas também que a gente acaba usando, que são as compradas nas drogarias. Sabe por que chama drogaria? É exatamente por isso, Corrige Texto, que vende drogas. Eu não uso drogas como álcool porque eu tive um problema de várias pessoas da família se perderam por causa do álcool, então eu nunca provei o álcool não, mas eu uso cafeína, que é uma droga muito poderosa, estimulante muito poderoso, e é lógico, né, quem souber usar, eu até estimulo que usem, mas quem conseguir ficar fora dessa droga poderosíssima aí que é a cafeína, que fique. Eu queria agradecer muito vocês, peço quem não se inscreveu ainda para se inscrever. E hoje eu comecei uma playlist nova no canal Leonardo Estopa. Esse aqui é o canal do Estopa, onde eu faço as lives, e tem também o canal Leonardo Estopa, que é onde eu faço os vídeos curtos. Se você estiver vendo a estreia desse vídeo no canal Leonardo Estopa, eu tô falando desse canal que você tá vendo a estreia, porque acontece ao vivo às 6h30 da tarde no canal do Estopa, e ele é postado novamente depois no canal Leonardo Estopa como estreia. Mas, se você gosta de curiosidades a respeito de técnicas de educação e tal, eu estou compartilhando a minha experiência como estudante, falando inclusive de ferramentas que eu utilizei para estudar, utilizo ainda e tal. Eu estou dando umas dicas lá numa nova playlist que eu fiz, que é a playlist Estudando. Então, quem puder, participe lá com a gente. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã, não até hoje, mais tarde, com o programa Léo Estopa ao vivo. Abração para vocês e até mais.